Bom, pessoal, tudo bem? Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar fazendo esse bate-papo com vocês. Nesse momento aí que a gente vive vários desafios, a gente acaba tendo que se reinventar, e a forma com que esses eventos vêm acontecendo também é uma forma de a gente se reinventar, né? Tanto na maneira como participar do evento, como no nosso dia a dia. Bom, meu nome é Lisandro Bauer, sou coordenador de assistência técnica de aquacultura da Guabi, sou engenheiro de pesca, trabalho na Guabi há 8 anos, né, nessa, fazendo parte da equipe técnica, do corpo técnico. Trabalhei também no Mato Grosso por 6 anos, na produção de peixes nativos. E hoje quero falar um pouquinho com vocês sobre como melhorar a eficiência alimentar na produção de peixes, alguma relação que a alimentação tem também com os manejos que a gente vem fazendo. Bom, a produção de peixes no Brasil cresceu de 2018 para 2019 cerca de 5% e alcançou 758 mil toneladas de peixes produzidos. A maior produção foi de tilápias, com 57% do total, depois de peixes nativos, 38%, e outros animais com 5%. Os piscicultores estão permanentemente à procura de redução dos custos de produção, menor uso de rações, melhor crescimento dos peixes, menor poluição ambiental, maior aproveitamento das áreas e das estruturas. E os consumidores, eles querem cada vez mais qualidade no pescado. Qualidade de carne, regularidade no fornecimento desse pescado, rastreabilidade e bem-estar animal, produção sem o uso de antibióticos. Então, cada vez mais a qualidade vem sendo diferencial para o pescado. Então, a produção de pescados com qualidade hoje é uma exigência do nosso mercado consumidor. Sabemos que a piscicultura pode causar impactos significativos sobre o meio ambiente, resultando em queda de produtividade, má qualidade de água e de pescado, podendo resultar em grandes prejuízos. Com a adoção de técnicas e manejos, é possível produzir com qualidade, segurança e com o mínimo de interferência sobre o meio ambiente. Precisamos pensar na aquacultura como um negócio. Precisamos pensar no tripé de produção animal, né? Nutrição, genética, manejo e ambiente. Só que só isso não é suficiente. A gente precisa pensar em alguns outros temas que viabilizam esse tripé: biossegurança, gestão e infraestrutura. Tudo isso vai levar ao sucesso do aquanegócio. Tudo isso leva ao sucesso da produção de peixes. Bom, pensando em gestão, a gente precisa planejar e fazer medições. Então, qual espécie vai ser cultivada? Qual sistema de cultivo que eu vou utilizar? Existem sistemas diferentes de cultivo e para cada sistema de cultivo existem desafios. Qual o tamanho de venda desse meu peixe? Então, planejar o tamanho de venda é fundamental. Qual que é a programação do cultivo, desde a programação do cultivo em si, o tempo que eu vou ter de cultivo, como a programação financeira para esse cultivo. Qual que são os fluxos de atividades dentro dessa piscicultura, o que cada integrante desse elo vai fazer, o que cada colaborador vai fazer dentro dessa atividade, quais que são os fluxos de informações. Por exemplo, pessoa que coleta a qualidade de água, falar com a pessoa que faz a alimentação, e a pessoa que faz a alimentação conectar com a pessoa que faz as anotações e que faz a gestão do negócio. Qual que é, o contato, né? Ou qual que é a relação com os fornecedores e clientes, saber quem que vai me fornecer
o alevino, a genética, a ração, para quem que eu vou vender, quem que vai me fornecer outros insumos. Então, ter todo esse planejamento para depois fazer o investimento. Então, eu diminuo bastante o risco quando eu tenho todos esses planejamentos, quando eu tomo cuidado com esses planejamentos. Infraestrutura, eu preciso ter acesso à estrutura, né? Chegar com ração, chegar com alevino, sair com o peixe produzido depois. Então é importante pensar nos layouts dos viveiros, seja ele viveiro escavado ou tanque-rede, né? Ou qualquer outro sistema de produção. Ter um setor de recria e de terminação, pensar em como fazer transferências e classificações de peixes, isso tudo a gente vai falar um pouquinho mais adiante também. Se eu vou ter estrutura para recebimento de alevinos e juvenis, como que eu faço isso para ter um setor de quarentena, por exemplo. Estrutura de recebimento e estocagem de ração, a gente sabe que a ração é um insumo caro da produção, né, tem um custo alto. Como eu vou estocar essa ração? Eu preciso pensar bastante nisso. O estoque de ração é fundamental nesse elo aí. Então, como eu vou estocar minha ração para que esses animais sempre tenham produtos mais próximos ao fresco possível, né? Que os peixes tenham produtos ração mais fresca possível. Qual o sistema de alimentação? Se eu vou ter sistema de aeração? Se eu vou ter laboratório de análises, né? O laboratório de análise é importante. Não precisa ser nada coisa de outro mundo, mas uma bancada, um microscópio, equipamentos para análise de água. Então, isso tudo é fundamental dentro da estrutura para que a gente consiga ver alguns problemas ou antever alguns problemas, tomando ações que não sejam tão drásticas para a produção. Qual que é a estrutura para despesca? De nada adianta eu fazer tudo muito às mil maravilhas, fazer a produção, ter o peixe e não conseguir despescá-lo. Então eu preciso pensar bastante, o produtor precisa pensar em tudo isso. Isso é de extrema importância na produção. Então a gente tem diferentes sistemas de produção. Viveiros escavados, que vai desde o mais extensivo, onde eu tenho menor aproveitamento da área, até os mais intensivos, onde eu aproveito mais a área, só que eu dependo mais da nutrição, da ração que eu vou fornecer, eu preciso manejar com mais eficiência a água, os peixes, só que eu tenho um aproveitamento muito maior dessa área. Então eu tenho diferentes escalas de produção e eu preciso pensar em qual escala que eu vou me alocar no caso de viveiros escavados. Temos também tanques-rede, que a gente é uma característica muito grande pelo uso de áreas alagadas, né? Tenho barragens, essas barragens eu posso usá-las, né? Essa água eu posso usar para a produção de peixes. Preciso ter uma nutrição, manejo eficiente e monitorar a qualidade da água também é necessário para que a gente tenha sucesso na produção. Temos também os viveiros de recirculação. Geralmente são tanques elevados, circulares geralmente, e que reutilizam a água. Então, a água que sai do sistema de cultivo, ela é tratada e volta para o sistema novamente. Então, eu tenho um baixo uso de água. Só que eu preciso também monitorar muito bem a qualidade de água, preciso fornecer a ração mais adequada e eu preciso ter, obviamente, manejos cada vez mais eficientes. Bom, dentro de genética, a gente precisa conhecer muito bem o fornecedor. Então, conhecer a genética desse produtor de alevinos, se ele está em constante melhoramento genético, se ele está passando por constantes melhoramentos genéticos, se está evoluindo a genética que ele usa, e conhecer também a estrutura e os processos desse fornecedor. Se tem sistemas de biossegurança para evitar a proliferação de doenças, como são os procedimentos de reprodução, alimentação, procedimentos de classificação, de transporte, entre tantos processos ou procedimentos que
os fornecedores de alevinos precisam fazer. Então, saber como ele está fazendo, se ele está nos entregando ou se ele vai entregar um produto com qualidade. Na hora do recebimento do alevino, é importante que tenhamos cuidados, porque tudo isso que a gente falou é de planejamento, aqui já é da porteira para dentro, né? Como que vai ser a minha atuação? Então, a avaliação visual é de fundamental importância. Se observar como está o comportamento dos peixes dentro da caixa de água, quando vem em caixa de caminhão ou na sacola plástica, se essa água está muito suja, como que está isso, como que está o comportamento dos animais aí, se esses animais têm machucados, nadadeira comida, lesões, como está a integridade física desses animais. Se o tamanho está como combinado, então aí é importante fazer a biometria, e a gente vai falar mais para frente da importância da biometria também. Se esses animais estão uniformes, se eu não tenho presença de diferentes tamanhos, né? ou grandes diferenças de tamanhos. E uma avaliação microscópica também se faz necessária. Para isso é importante a gente colocar um laboratório, né? Como eu falei, nada muito gigantesco. O laboratório pode ser simples, a utilização do microscópio. Então é importante avaliar microscopicamente, porque existem alguns parasitas, principalmente parasitas, que eles se fixam nas brânquias ou na pele dos peixes e acabam causando lesões, e essas lesões vão ser aporte para doenças mais graves. Então, se eu avalio a presença ou não de parasitas, eu consigo tomar alguma ação rápida e para a gente conseguir eliminar esses parasitas, não deixando que os peixes fiquem doentes por conta disso. Bom, a biometria no recebimento é importante para a gente saber o peso desses animais, o peso médio. Por quê? A gente deve fornecer ração e a quantidade de ração que eu devo fornecer por dia é uma percentagem sobre o peso do animal. Então, quanto maior é o peixe, quanto maior é o peso médio do animal, é uma percentagem menor que eu devo fornecer de ração por dia. Então, quanto maior o peixe, menor é o percentual do seu peso vivo ao dia. E para cada fase de tamanho, a gente tem um produto ideal, com formulação adequada para determinada fase e pellet adequado. E também tem uma indicação de quantidade, quantas vezes por dia a gente deve alimentar esses animais. Então, quanto maior o animal, menos vezes eu preciso fornecer ração para esses animais. A eficiência alimentar, para a eficiência alimentar eu preciso ter uma ingestão mais rápida. Então, o tamanho adequado da boca, a ração deve ter atratividade, palatabilidade, ração correta para cada fase de cultivo e idade e o balanceamento adequado. Então, o peixe ele precisa estar atraído por essa ração. E essa ração ela precisa ser ingerida mesmo pelo animal. Para isso, a gente deve fornecer, além da ração, tamanho adequado do pellet, a formulação também adequada para que esse animal se alimente com eficiência. Para isso a gente usa um programa alimentar. Então eu indico quantos peixes eu tenho povoado, e aí eu avalio o peso, o tamanho médio, o peso médio dos animais. Com o peso médio, para cada faixa de tamanho, eu tenho um produto mais indicado para que os peixes se alimentem e um pellet ideal. Também tem uma indicação de uma quantidade diária ideal. Então, para cada fase, a gente tem uma indicação correta, com o produto correto e a quantidade correta. Seja para a fase de
juvenil, né, para a produção de juvenis e para a fase de terminação. Se eu me programo bem, eu consigo ter uma estimativa de quanto ração utilizar para que os peixes atinjam, como esse exemplo, peixes redondos atinjam 2 kg de peso médio. Então a classificação é importante, é importante se fazer a classificação porque eu posso contar os animais. Então geralmente o fornecedor de alevinos ele fornece por média de animais. Então na classificação eu posso fazer uma contagem manual, eu posso fazer uma classificação, separar os animais propriamente dito por tamanho, deixando um lote muito mais homogêneo. Eu vou otimizar a área de cultivo e diminuir o tempo de cultivo na terminação. Por que eu diminuo o tempo de cultivo? Porque ao invés de eu povoar na terminação, né, no meu viveiro, um animal pequeno, com 1, 2, 3 gramas, eu já povoo um juvenil, já com 100, 150 gramas. Então, grande parte do cultivo já se passaram aí 3, 4 meses, então eu vou encurtar essa fase de terminação por 3 ou 4 meses. Então eu otimizo muito mais a área de terminação. Para me classificar os peixes, eu devo selecionar, capturar os animais e fazer uma seleção. E para isso tem classificadores, a gente pode fazer classificação manual, dependendo da estrutura que a propriedade tem. Mesmo que seja classificação manual, é importante fazer. Então, quando a gente tem um ambiente com os animais, a gente pode ter disparidade de tamanho. Posso ter peixes grandes, médios, pequenos. A classificação, ela favorece uma seleção dos animais. E aonde eu vou povoar esses viveiros, eu vou produzir esses animais com muito mais padrão, certo? Então com peso médio muito mais próximos. Isso facilita várias coisas. Uma das principais coisas que isso facilita é como vai ser a captura da ração. Então animais mais num padrão, animais no mesmo padrão, eu possibilito com que todos lutem pela ração de maneira igual. Então eu não tenho aquele dominante lutando pela ração e só ele se alimentando da ração. Então, animais classificados eu tenho um padrão de lote muito melhor. Bom, para avaliar o crescimento, é importante a gente fazer as biometrias. Então eu vou avaliar mesmo o crescimento, se esses animais eles estão no peso que eu planejei, se eles estão acompanhando o peso médio que eu estou planejando, se eles estão comendo a ração correta para essa mesma fase. E eu posso fazer uma correção no fornecimento da ração, no programa nutricional, e também eu posso fazer algumas análises presuntivas, avaliação visual ou até mesmo microscópica do peixe. Então os peixes eles não vão morrer de um dia para o outro, eles começam a apresentar alguns sinais. E a gente, nas biometrias, se a gente conseguir avaliar esses sinais, a gente consegue não ter doenças. Então a gente consegue fazer algumas ações para que esses peixes não adoeçam. Então é muito importante fazer biometria. Qual é a frequência dessas biometrias? O peixe mais jovem, ele precisa ter biometrias num espaço menor de tempo, cada 15 dias, 20 dias. Peixes mais adultos, se a gente puder fazer de 15, 20 dias, ok. Se não, de 30 em 30 dias é um tamanho legal. Bom, sistemas de alimentação, eu defino, então, a alimentação ela pode ser manual, ela pode ser mecanizada, dependendo da tua estrutura, dependendo da estrutura, todas as alimentações, todos os sistemas de alimentação, eles são eficientes. É lógico que a alimentação mecanizada melhora bastante aí a distribuição no viveiro, aumenta a eficiência e tudo mais, mas não tendo condição de ter
uma alimentação mecanizada, a alimentação manual também é bastante utilizada. Uma coisa que é muito importante no arraçoamento é a distribuição da ração. Como vai ser a distribuição? O ideal é que a ração, que a gente coloque, que a gente forneça a ração em toda a lâmina d'água, em toda a lâmina de água. Então eu distribuo mais. Então eu dou condições para que todos os animais se alimentem. Se eu forneço ração só num canto ou só num espaço, eu vou limitar bastante a ação ou a chegada dos animais. Então quanto mais eu distribuir, mais eu vou disponibilizar, eu vou dar condição para que os animais para que os animais se alimentem. Outra coisa que é importante a gente avaliar é a direção do vento. A gente sabe que se a gente sempre deve jogar ração a favor do vento. Se eu jogo contra o vento, o vento pode levar essa ração para o barranco e o peixe não se alimentar. Então, além do peixe não se alimentar, essa ração pode causar poluição no meu viveiro. Então, sempre a favor do vento, eu consigo melhorar bastante a minha eficiência. Bom, alimentação e ambiente. Não é só alimentar os animais, a gente precisa monitorar também a qualidade de água desses animais. Como que esses animais eles estão interagindo com essa água, ou como que esses animais estão resistindo a esse ambiente. Então, antes de uma alimentação, é importante que eu avalie qualidade de água. Eu separei alguns parâmetros que eu acho importante a gente mensurar para que esses animais consigam aproveitar o máximo da ração que por eles fora ingerida. Temperatura. A zona de conforto térmico desses peixes tropicais, desses nossos peixes tropicais, é entre 24 e 30 graus. Então, avaliar se a temperatura está nessa zona de conforto. Fora dessa zona de conforto, para menos ou para mais, ele perde bastante a capacidade de absorção dos nutrientes. Então ele acaba tendo uma digestibilidade prejudicada. Transparência, né? Quão verde está a água? O ideal é que fique entre 30 e 50 centímetros. Como está o pH? A gente sabe que o pH varia dentro do ambiente, no decorrer do dia. Então o ideal é que ele fique entre 6 e 8. A alcalinidade. A alcalinidade ela é o efeito tampão da variação do pH. Quanto maior for essa alcalinidade, menos vai variar o pH. Então a alcalinidade é importante para não deixar o pH variar muito. O ideal é que essa alcalinidade esteja acima de 30 mg por litro. O oxigênio dissolvido. O ideal é que ele esteja acima de 4 mg por litro. Se a gente alimenta o animal com oxigênio baixo, ou abaixo de 3, por exemplo, o peixe pode até se alimentar. O problema é que ele não vai digerir todo aquele alimento que ele ingeriu. Então eu acabo perdendo muita ração por falta de oxigênio. Então o monitoramento de oxigênio vai me ajudar na eficiência do alimento que eu estou fornecendo. A amônia também é importante a gente avaliar. Os nitrogenados, a amônia depois se transforma em nitrito, que vai transformar em nitrato. O ideal é que a amônia fique entre 0,05 e 0,5 mg por litro. Então eu avalio a qualidade de água, estando tudo ok, eu faço a alimentação. A avaliação de qualidade de água é fundamental, tá, pessoal? Então, eficiência alimentar resulta em máximo aproveitamento da sua infraestrutura, crescimento mais uniforme e mais rápido. Sistema de biossegurança, eu vou ter peixes mais saudáveis, máximo potencial genético e potencial da ração. Eu aproveito ao máximo o potencial genético do animal e também da ração, com o mínimo de impacto ambiental possível. Bom, a gente sabe que os animais, os peixes, eles excretam direto na água.
Podem ser impactos sólidos, fezes, restos de alimento, peixes mortos. Pode ser também impactos dissolvidos, urina, trocas pelas brânquias, trocas pelas mucosas. O nitrogênio e fósforo é o principal elemento de excreção dos peixes na água. Bom, falar um pouquinho de lixiviação das rações. Em 20 minutos, uma ração 20 minutos na água sem o peixe se alimentar dela, ela perde 20% da matéria seca ou 35% do custo de formulação. Então, quanto mais tempo essa ração fica na água sem o peixe se alimentar dessa ração, mais eu vou perdendo nutriente. Essa ração vai perdendo nutriente e acaba perdendo qualidade. Tá, ok? Então, o ideal é que, uma vez fornecendo ração, os peixes já se alimentem de imediato, fazendo com que que os peixes expressem todo o seu potencial, aproveitem todo o potencial da ração. Então, como a gente falou, os peixes excretam diretamente na água. Eu forneço ração, essa ração vai ter uma quantidade de nitrogênio e de fósforo. O peixe se alimenta dessa ração, só que ele aproveita apenas cerca de 30% desse nitrogênio e desse fósforo. 70%, cerca de 70% desse nitrogênio e fósforo são eliminados, como a gente falou, pelas fezes, urina, trocas gasosas. Isso vai causar poluição. Então, quanto menos ração eu utilizar, ou quanto melhor for o aproveitamento da minha ração, melhor vai ser a qualidade de água do meu ambiente. Então, quanto menos ração eu utilizar para o peixe chegar no objetivo, melhor vai ser o meu ambiente. Então, qual que é o objetivo da nutrição? Fornecer nutrientes para possibilitar a máxima expressão do potencial genético. Estes nutrientes variam de acordo com a espécie, a idade, o sistema de produção, o nível de produção desejável. Então, tudo aquilo que a gente falou, qual espécie produzir, qual sistema de produção produzir, em qual sistema de produção produzir, isso tudo vai fazer o diferencial na hora de a gente escolher um programa nutricional. Tá? Porque existem programas nutricionais para diferentes desafios, né? E com resultados distintos. Então, o objetivo da nutrição é exatamente esse: fornecer nutrientes que possibilitam a máxima expressão do potencial genético. Quais nutrientes? Proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas. Isso deve ter uma quantidade e uma proporção dentro de cada ração. Então, depende muito da formulação, da qualidade da matéria-prima, como foi o processamento, moagem. A gente sabe que quanto mais fino for, mais bem moído for esse ingrediente, melhor vai ser a digestibilidade. Então, como foi a moagem, a extrusão, a secagem, a embalagem, como é o acondicionamento dessas rações, tudo isso faz com que eu melhore a qualidade dos nutrientes, a qualidade da ração. Então é isso que a gente falou, né? Tudo isso que eu falei agora está nesse slide aí, falando da digestibilidade. Bom, as rações, além de fornecer os nutrientes necessários para os animais, elas são veículos de aditivos que melhoram a produção animal, tornando-a uma atividade sustentável, promovendo conforto e bem-estar aos animais. Então as rações, elas são veículos, elas não vão mais só nutrir, elas vão ser veículos de soluções, de vários tipos de soluções para os animais. E o estudo da nutrigenômica, então a nutrigenômica, ela nos mostra como os nutrientes afetam os genes, ativando ou desativando esses genes para aumentar a resistência dos peixes a doenças ou parasitas, aumentar o ganho de peso, melhorar a produção de músculos, etc. Já conhecemos nutrientes que fazem isso, que ativam genes para melhorar o desempenho.
Então, o estudo da nutrigenômica, ela nos mostra como cada ingrediente afeta no DNA dos animais. Afeta o crescimento, ganho de peso, resistência dos peixes à doença, etc. O estudo da nutrigenômica já mostrou 3 alimentos ou 3 aditivos naturais que melhoram o desempenho dos animais, dos peixes e camarões também. O selênio, DHA, que é ômega 3 e ômega 6, e os pré e probióticos. A gente vai falar mais sobre isso. Importante, as fazendas aquícolas, elas são locais quentes e úmidos. São propícios para a formação de fungos e bactérias. Isso pode destruir ração, consumir nutrientes, produzir toxinas, podem transmitir doenças também para os animais. Então, quando a gente insere antifúngicos e antioxidantes, eu vou promover uma proteção contra fungos e bolores, preservar os nutrientes das rações e manter as rações sempre com o máximo de qualidade. Quando é adicionado antifúngico, antioxidante, elementos naturais, eu aumento a qualidade das rações. Então é como se as rações elas sempre estivessem frescas para os animais. Eu vou preservar sempre a qualidade de cada pellet. É lógico, importante pensar em como está armazenado. Eu preciso armazenar essas rações em local fresco, ventilado, com abrigo de umidade. Então eu preciso e com abrigo de roedores, por exemplo. Eu preciso também proteger, mas a ração com antifúngicos e antioxidantes eu consigo preservar muito melhor essas rações. A gente falou lá que o selênio, a nutrigenômica nos mostra que ele melhora, que ele tem, que ele é um melhorador de desempenho, né? A nutrigenômica nos mostra isso. O selênio ele é um micromineral e quando a gente trabalha com todos os microminerais orgânicos, né? Esses microminerais orgânicos eles são mais biodisponíveis, eles não têm contaminantes, eles não interagem com outros minerais e têm a ação da nutrigenômica. Então o selênio ele aumenta a produção de muco, melhora a eficiência reprodutiva e tem ação antioxidante da parede celular. Ele aumenta a imunidade do animal. Então ele auxilia o desempenho, auxilia o crescimento e melhora bastante a imunidade dos animais. Então quando a gente trabalha com todos os microminerais orgânicos, eu tenho um aproveitamento melhor desses minerais, fora a ação da nutrigenômica. O DHA, que é um ácido graxo, ômega 3 e ômega 6, ele é um antioxidante natural, auxilia na melhora de desempenho, isso a nutrigenômica nos mostrou, e tem uma ação anti-inflamatória, auxilia na recuperação de pequenos danos. Então, ao longo do ciclo de cultivo, os peixes sofrem pequenos danos, pequenas lesões. Essas pequenas lesões, o DHA consegue trabalhar isso, minimizando os prejuízos causados por essas lesões. Então, é importantíssimo a gente trabalhar com ômega 3 e ômega 6 nas rações. O uso de pré e probióticos, então eles têm a função de equilibrar a microbiota intestinal, reduzindo o número de bactérias patogênicas. Eles elevam a resistência à doença ou ao estresse, melhoram a sobrevivência, eles auxiliam a conversão alimentar, porque eles trabalham todos os benefícios ali no intestino dos peixes para que eles possam aproveitar melhor os nutrientes, ou ter uma digestibilidade melhor. E eles auxiliam o melhor desempenho do animal. 2 prebióticos que eu gosto de falar, são os adsorventes de micotoxina.
Então as micotoxinas elas são responsáveis por perdas invisíveis na produção, causam pequenas intoxicações, elas não matam os peixes e camarões, mas elas vão causando lesões, promovem um crescimento abaixo do melhor possível, pequenas infestações de patógenos podem provocar mortalidade, porque essas micotoxinas abaixam a imunidade dos animais, podem causar desuniformidade e ciclos mais longos. Quando a gente insere os adsorventes de micotoxinas, a gente não, nas rações, a gente não deixa essas micotoxinas causarem tudo isso aos peixes. Então eu melhoro todo o sistema digestório dos animais por causa que eu não tenho ação dessas micotoxinas nos animais. Outro prebiótico interessante são os mananoligosacarídeos, o MOS. Aí o estudo da nutrigenômica também nos mostrou vários benefícios do uso dele. Então ele aumenta o controle de bactérias patógenas no intestino. Então algumas bactérias patógenas elas podem se ligar no intestino através do enterócito. Então elas se ligam, as bactérias se ligam no intestino e vão aumentando seu número, causam ou formam colônias e vão atacar os animais. Quando eu utilizo o MOS, eu não deixo essas bactérias se ligarem ao intestino. Essas bactérias elas vão se ligar a essa molécula de MOS e vão ser expelidas do sistema digestório. Então eu tenho uma diminuição de algumas bactérias patogênicas. Mas não é só isso. Eu tenho também esse MOS, eles vão ser parcialmente digeridos. Eles vão querer entrar no intestino, querer ser absorvidos pelos animais. Só que eles não vão ser reconhecidos e o animal acaba criando resistência a eles. Quando esses animais acabam criando resistência, eles acabam criando anticorpos, na verdade. E acabam criando, esses anticorpos vão ser utilizados em outras bactérias que não se ligam ao MOS. Então, além deles diminuírem a carga de bactérias do intestino, eles ajudam a criar anticorpos para que esses anticorpos ataquem ou para que esses anticorpos não ou realmente esses anticorpos ataquem essas bactérias dentro do intestino dos animais. Então eles melhoram o metabolismo de energia, a secreção de proteínas, melhoram a resposta ao estresse, a ciclagem de tecidos e a função imune do animal. Então são vários benefícios que o uso dos mananoligosacarídeos tem para os animais. Quando a gente usa também enzimas digestíveis, e uma enzima digestível no estado sólido, por exemplo, ela não vai nos dar uma enzima em específico, é um complexo enzimático. Isso vai aumentar a disponibilidade dos nutrientes, melhora o desempenho dos animais, diminuindo a conversão alimentar e, por consequência, a poluição na água. Então, o que as enzimas auxiliam? Na digestibilidade. Vamos pensar numa proteína. É como se eu tivesse, na mesma ração, fornecendo mais proteína para o animal. Por quê? Porque essa proteína que eu estou fornecendo é de digestibilidade mais alta. Então, eu melhoro essa digestibilidade dos animais. Nucleotídeos e fosfolipídios. Quando a gente insere nucleotídeos, que são os formadores do DNA, e fosfolipídios, que são os formadores da parede celular, eu vou estar dando material para que esse animal construa novas células. Então, eu vou estar dando nucleotídeos e fosfolipídios para que os animais construam mais células, possibilitando construir mais células de carne ou mais células de pele para recuperar de lesões, ou mais células de carne para fazer um rendimento de carcaça melhor, etc. Enfim, vários benefícios
que a produção celular nos oferece. Bom, quando a gente fala em eficiência alimentar, a gente sabe que não é só fornecer uma ração, ou ter um balanceamento adequado. A gente sabe que utilização de minerais orgânicos, utilização de absorventes de micotoxinas, enzimas, probióticos, antifúngicos, antioxidantes, DHA, que são ômega 3 e ômega 6, nucleotídeos, fosfolipídio, nanoligosacarídeos, todo esse complexo de aditivos, todos os aditivos naturais, eles vão auxiliar no desempenho, vão melhorar o desempenho dos peixes. Melhorando o desempenho, eu preciso usar menos ração. Usando menos ração, eu vou ter menos poluição de água. Então eu vou ter melhor qualidade de água, mais conforto aos peixes, resultando em peixes também mais saudáveis. Bom, a nutrição sozinha nada pode, mas ela é capaz de sustentar todas as melhorias, produzindo menos poluição e mantendo boa qualidade de água e de bem-estar animal. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Eu acho que a gente fez um tempo legal. Aqui está meu e-mail para se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, eu fico à disposição. Nosso tempo é um pouco limitado, a gente sabe que a gente está falando num evento, mas tentei colocar para vocês algumas formas de como alguns manejos, programações e o uso de alguns aditivos naturais possam melhorar a produtividade. Tá ok? Muito obrigado e até uma próxima.